Olá, falarei sobre os cuidados obstétricos, o que estamos fazendo pelos nossos prematuros hoje, nesse terceiro simpósio multiprofissional de sensibilização para a prematuridade, que está acontecendo esse ano de forma online na nossa maternidade escola da UFRJ. Por definição, a prematuridade é aquele parto ocorrido com menos de 37 semanas ou 259 dias contados a partir do primeiro dia da última menstruação. E é um desafio para a saúde pública, porque no mundo 15 milhões de nascimentos por ano ocorrem antes dessa idade gestacional. Nos Estados Unidos, estima-se que quase 10% das gestações se terminem prematuramente, e no Brasil, dados de 2016, 11,5% das gestações houve nascimento antes de 37 semanas, sendo que 40% indicados e a maioria por cesariana. É a prematuridade a principal causa de morbidade e mortalidade infantil. 75% a 95% dos óbitos neonatais não associados a malformações decorrem da prematuridade, com risco aumentado de complicações de neurodesenvolvimento e respiratórias. São várias as definições de parto pré-termo. Existe uma classificação amparada na idade gestacional: pré-termo tardio, de 34 a 36 semanas e 6 dias, pré-termo moderado, de 32 a 33 e 6, muito pré-termo, de 28 a 32, e pré-termo extremo, menos de 27 semanas e 6 dias. O CDC faz uma simplificação, definindo, então, em pré-termo, pré-termo tardio e pré-termo precoce, com pontos de corte: pré-termo menor do que 37, tardio de 34 a 36 e 6 e precoce menos de 34. Já a OMS classifica o peso ao nascimento como baixo peso, abaixo de 2,5 kg, muito baixo peso, 1,5 kg, e baixo peso extremo, 1 kg. Em idade gestacional, temos aqui esses pontos de corte no percentil 50 de crescimento. 1 kg equivale a 26, 27 semanas, 1,5 kg, 30 a 31 semanas, e 2,5 kg, 34 a 35 semanas. Por que a preocupação com a idade gestacional? Porque nós sabemos que quanto mais avançada é a gravidez, maiores são as taxas de sobrevida. Mas, além da sobrevida, nós queremos sobrevida sem morbidade grave. Isso também aumenta com o passar do tempo. Vejamos que, se com 32 a 34 semanas a sobrevida beira 99%, sem morbidade grave também é bastante boa. O que não acontece, por exemplo, com 26 semanas, que apesar de nós termos 75% de sobrevida, sem morbidade grave, 48%. A mortalidade neonatal também varia por idade gestacional. Nós podemos tomar como base 39 semanas, onde o risco relativo é a referência. 39 semanas, o risco de mortalidade neonatal é 1, e quanto menos tempo, maior o risco de mortalidade. Vejamos que com 34 semanas é 9,5 vezes maior a probabilidade de um desfecho desfavorável como esse. Quando nós estudamos a etiologia do parto pré-termo tardio, acima de 34 semanas, vemos essa distribuição. 45% deles ocorrem espontaneamente, 25% são antecedidos por uma ruptura prematura das membranas pré-termo e 30% são indicados. O ACOG enumera, nessa publicação de fevereiro de 2019, diversas situações médicas onde faz-se necessária a antecipação do parto. Então, mesmo não tendo sido identificado nenhum sinal de comprometimento fetal ou materno, existem condições onde já se sabe por bem antecipar o parto. Diversos são os fatores de risco para o parto pré-termo: epidemiológicos, obstétricos, ginecológicos, clínicos e cirúrgicos, genéticos e iatrogênicos.
É objetivo do pré-natalista identificar no pré-natal esses fatores de risco. E como é uma quimera de fatores de risco, fatores infecciosos, isquêmicos, sobredistensão uterina, doença cervical, reação anômala a um haloenxerto, fenômenos alérgicos, distúrbios endócrinos. Tem se dado muita atenção ao fator infeccioso, que geralmente decorre de uma ascensão de germes que compõem a flora vaginal, que ascendem através do canal cervical, colonizam membranas, eventualmente invadem a cavidade amniótica e, por sua vez, colonizam a árvore respiratória do feto. Essa colonização bacteriana coriodecidual faz liberar endotoxinas e exotoxinas com resposta fetal e resposta materna. Tudo envolve um bombardeio de prostaglandinas, e isso deflagra uma contratilidade uterina precoce e, consequentemente, o parto pré-termo, seja porque as contrações surgiram logo, seja porque as membranas se enfraquecem e rompem, seja porque o colo amadureceu antes do tempo. Daí a importância de nós olharmos o comprimento do colo uterino, que é hoje considerado o melhor marcador para o parto pré-termo. Esse comprimento do colo, ele é aferido objetivamente por ultrassonografia pela via vaginal. E tem-se como normal um comprimento de colo acima de 25 milímetros. Numa mulher que não tenha antecedente, tolera-se até 20 milímetros. No entanto, com história de parto pré-termo anterior ou uma gravidez gemelar, por exemplo, o ponto de corte são 25 milímetros de comprimento, aferido por ultrassonografia transvaginal. Eu acho interessante esses estágios, de acordo com a classificação de Hobel, que norteiam medidas preventivas diante do risco de trabalho de parto pré-termo. Então, o estágio 1 são as gestantes com fatores de risco para o parto prematuro, onde o rastreio ultrassonográfico do comprimento cervical se faz mandatório, como também a investigação de infecções fora do trato genital e o seu correto tratamento. Na insuficiência cervical, a cerclagem do colo uterino, oportuna entre 12 e 16 semanas, é uma intervenção eficaz e recomendada. Em situações específicas, como, por exemplo, uma gravidez gemelar, o repouso físico a partir de 25 semanas também é recomendado. Estudos mostram que mulheres que seguem com a sua vida normal em gravidezes gemelares têm partos antes do tempo. E é mister que todas as gestantes sejam orientadas quanto aos sintomas e sinais do trabalho de parto, contrações regulares durante pelo menos 1 hora, mesmo que indolores, sensação de peso no baixo ventre e alteração do fluxo vaginal. De tal sorte que recomendamos que em toda a gravidez seja feito o exame ultrassonográfico universal de rastreamento entre 20 e 24 semanas, e uma vez identificado um colo curto, com menos de 25 milímetros, o uso da progesterona vaginal está recomendado. Naquela mulher que tem gravidez única, mas que já tem história de parto pré-termo, a progesterona vaginal é iniciada a partir de 16 semanas. E a ultrassonografia transvaginal, realizada também a partir dessa época e repetida semanalmente, uma vez que identifica um colo de menos de 25 milímetros, estará indicada a cerclagem cervical, que normalmente realizamos pela técnica de McDonald durante a gravidez. Medidas preventivas no estágio 2. Estágio 2 é o risco de trabalho de parto pré-termo, onde já existem eventos bioquímicos, com contratilidade anormal, mas as alterações cervicais pequenas ou ausentes. É o chamado útero irritável,
É uma situação que a gestante deverá ser mantida em repouso e submetida ao uso de progesterona vaginal, 200 a 400 microgramas toda noite, e sedação, com diazepam via oral, 5 miligramas à noite, caso necessário. É fundamental diferenciar o falso do verdadeiro trabalho de parto. O verdadeiro trabalho de parto caracteriza o estágio 3. As intercorrências clínicas devem ser tratadas especificamente, notadamente as infecções urinárias e vaginais. Idade gestacional igual ou superior a 26 semanas requer avaliação do bem-estar fetal. Uso profilático de tocolíticos, como os beta-adrenérgicos, não está indicado. E é importante manter a paciente em repouso e sob vigilância contínua e, diante do aumento das contrações e uma mudança progressiva do colo, atuar como no estágio 3. Então, a prevenção nessas mulheres que ainda não se sabe se é um verdadeiro ou falso trabalho de parto, também é prestimosa a realização da ultrassonografia transvaginal, que se revela um colo longo maior do que 25 milímetros, justifica apenas o uso de progesterona. Se em contrapartida encontramos um colo encurtado com menos de 15 milímetros, antevemos um parto nos próximos 7 dias, razão pela qual está honestado o uso do corticoide ou tocolítico para que o corticoide possa ter a sua atuação máxima em 48 horas. E penicilina para profilaxia do GBS. Estamos no estágio 3, onde é realmente um verdadeiro trabalho de parto prematuro. E quais são os critérios? Contrações regulares a cada 5 minutos, dilatação cervical de pelo menos 1 centímetro, esvaecimento do colo ou progressão das alterações cervicais. Aqui sim estão indicados os uterolíticos, que podem ser agonistas beta-adrenérgicos, bloqueadores de canal de cálcio ou antagonistas de ocitocina. Qual deles é melhor? O que o serviço tiver melhor experiência. Os mais comumente utilizados aqui no Brasil são os agonistas beta-adrenérgicos, conquanto o uso frequente da nifedipina tem dado respaldo a essa aplicação clínica. A corticoterapia, que é talvez o grande trunfo que nós temos na manga, estará amparada pelo tocolítico, que garante aquelas 48 horas para a atuação máxima do corticoide. E a profilaxia da infecção neonatal pelo estreptococo do grupo B. São poucas as contraindicações para tocólise, estão aqui listadas as principais. Óbito, sofrimento fetal agudo, malformações incompatíveis com a vida, ruptura prematura das membranas, infecção amniótica, descolamento prematuro da placenta, placenta prévia, síndromes hipertensivas graves, diabetes insulino-dependente instável, cardiopatias graves e anemia falciforme. Os corticoides realmente são intervenções que efetivamente conseguem reduzir os danos perinatais, com efeitos neonatais a curto prazo, diminuindo a síndrome de desconforto respiratório, a hemorragia cerebrovascular, a enterocolite necrosante, as infecções nas primeiras 48 horas e a morte neonatal. E no longo prazo, diminuindo o retardo de desenvolvimento na infância e mostrando também uma tendência à redução de paralisia cerebral na infância. O ACOG honesta o uso do corticoide universalmente, sempre que se antevê um parto entre 24 semanas e 33 semanas e 6 dias. Considera, de acordo com uma decisão conjunta da família, usar a partir de 23 semanas, conquanto o prognóstico seja reservado. Entre 34 semanas completas e 36 semanas e 6 dias, ainda havia oportunidades, quando for o primeiro ciclo, e um resgate até 34 semanas, se o ciclo anterior tiver sido há mais de 2 semanas. E sempre se considerar se o ciclo anterior tiver sido há mais de 7 dias.
Já a sociedade inglesa publica um trabalho de Berghella que sinala e chama atenção para o potencial benefício do corticoide em gestações acima de 34 semanas, por conseguir reduzir significativamente o risco de morbidade respiratória neonatal, síndrome de angústia respiratória e taquipneia transitória. Um único curso de corticoide considerado para grávidas entre 34 semanas e 36 semanas e 6 dias. E também para aquelas com indicação de cesárea planejada com mais de 37 semanas de gestação, justificando o seu uso até 38 semanas e 6 dias. A FIGO norteia como boa prática nas cesáreas planejadas entre 37 e 38 semanas e 6 dias, também um ciclo de corticoide. No entanto, que não seja ele a justificativa para anteciparmos partos desnecessariamente. A prevenção da streptococcia, streptococo do grupo B, também é uma medida que reduz dano perinatal. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos avanços da nossa moderna medicina. Os antibióticos intrapartos, para aquelas pacientes sabidamente colonizadas ou para aquelas que se enquadram no grupo de risco, justifica porque ele previne a sepse neonatal, que é 83% menor no grupo de mulheres que recebeu essa medicação. Eis aqui um fluxograma para o emprego do rastreio e da conduta de acordo com o resultado das culturas do GBS. Isso está nos nossos protocolos assistenciais de livre acesso para todos vocês. Estamos, então, no estágio 4 do parto pré-termo, onde faz-se necessária, se a gestação não tem ainda 32 semanas completas, pensar na profilaxia para paralisia cerebral com sulfato de magnésio. Assistência ao trabalho de parto pré-termo, onde vamos avaliar a via de parto. É frequente a apresentação pélvica. Os recém-nascidos com menos de 32 semanas estão mais sujeitos a lesões traumáticas e asfíxicas, sendo, então, a via alta a preferencial. Entre 25 e 26 semanas, a via alta também é preferencial. A anestesia varia de acordo com as necessidades maternas e o cenário clínico específico. A episiotomia é seletiva, levando em consideração o alto risco de laceração perineal grave e a facilitação do parto de um feto comprometido. O vácuo extrator está contraindicado em gestações que têm menos de 34 semanas pelo potencial risco de hemorragia intraventricular, preferindo-se nessas circunstâncias o fórceps. O fórceps baixo tem emprego quando clinicamente indicado. A ligadura do cordão é oportuna naqueles bebês que estão respirando e chorando. E a assistência imediata ao recém-nascido pré-termo certamente deverá ser oferecida por um profissional qualificado. Ainda em relação ao sulfato de magnésio, seu potencial benefício na paralisia cerebral, os estudos são observacionais, aleatórios e controlados, meta-análise e guidelines. Toda essa evidência científica justifica o seu emprego em gestações com menos de 32 semanas. Vejam que o sulfato de magnésio foi capaz de reduzir a paralisia cerebral, sendo justificado o seu uso numa revisão sistemática da Cochrane. Aqui também temos um fluxograma da orientação para o uso do sulfato de magnésio, está também nos nossos protocolos assistenciais. O gemelar para a prematuridade segue sendo um desafio. Alguns estudos propõem que um colo curto, com menos de 25 milímetros, se beneficie do uso da progesterona vaginal, uma redução de 30% de prematuridade. A cerclagem cervical também estaria honestada nesses colos curtos,
reduzindo em 60% o nascimento de gêmeos pré-termo. A cerclagem orientada pela história também estaria honestada em casos de gemelar. O uso do pessário, que foi proposto originalmente por um grupo espanhol, que mostrou uma redução de 60% de prematuridade em mulheres que tinham colo curto. E esses números foram reproduzidos mais adiante, também concluindo pelo benefício do uso do pessário. Esse outro trabalho, no entanto, mostra que o pessário não foi capaz de inibir parto pré-termo. E o ACOG não recomenda nenhum tipo de prevenção para a prematuridade em gemelares, chegando à conclusão que nenhuma é realmente significante. Essa meta-análise, publicada recentemente, honesta que o uso da progesterona vaginal melhora alguns desfechos secundários importantes. Quais são as nossas lições de casa? Quais são as mensagens dessa aula que eu gostaria que os senhores levassem para casa? Primeiro, que o corticoide reflete o estado da arte em prevenção terciária, da morbidade e mortalidade neonatal. A avaliação ultrassonográfica do colo uterino reflete o estado da arte em prevenção secundária, identificando mulheres com maior risco de nascimento prematuro. A progesterona vaginal reflete o estado da arte em prevenção secundária, prevenindo desfechos indesejáveis, especialmente em gestantes com colo curto. Então, meus senhores, com certeza ficará dessa aula o ensinamento que a prematuridade segue sendo um desafio na assistência à saúde perinatal. Muito obrigado.